Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai ter a honra, e de fato, assim, é a honra mesmo, porque de conversar com o professor Paulo de Bessa Antunes, que é literatura de base da nossa disciplina, então é a nossa bibliografia básica, é o livro que mais vende, né, no direito ambiental no Brasil. É um manual excepcional, mas além disso, né, é uma pessoa que tem uma atividade dentro do direito ambiental há muitos anos, uma prática dentro do Ministério Público, uma prática como advogado, uma prática como academia. Então, é praticamente dentro do direito ambiental uma grande referência para a gente, né? Um dos grandes nomes, né? Se não um dos maiores nomes que a gente tem no direito ambiental no Brasil. E é um prazer ele poder ter encontrado um tempinho para falar aqui com a gente. Professor Bessa, né? Que na verdade a gente chama mesmo de professor Bessa porque é uma referência para todo mundo, né? Não tem no direito ambiental quem não tenha lido seus artigos, quem não tenha lido seus livros, né? Quem não tenha pensado em algum momento. A gente abre uma decisão do STF, tem lá a referência, abre uma do STJ, tem lá a referência. Né? Então, para a gente é uma grande honra poder conviver, né? E que o senhor tenha encontrado um tempinho para conversar com a gente aqui, nós perdidos aqui no sul do país. Bom, Fernanda, obrigado pelo convite aí para conversar com os alunos. E o pessoal está vendo o seguinte, ao vivo é bem pior, né? do que só ver o livro. Mas eu acho assim, é legal esse momento aí dessa pandemia, que é um momento muito triste para o país, uma coisa muito sofrida, mas tem possibilitado, de alguma maneira, que algumas pessoas se encontrem mais assim virtualmente, né? E é um pouco o que nós estamos fazendo aqui agora. A Fernanda pediu para eu falar sobre um tema qualquer em direito ambiental, e uma coisa que eu estou assim me preocupa muito é com relação aos estudantes de direito ambiental e esses estudantes que em pouco tempo serão jovens profissionais. E eu fico muito preocupado porque, normalmente, o estudante de direito ambiental ele acaba que ele fica um pouco preocupado, como se ele, dentro do direito ambiental, ele obrigatoriamente tivesse que estar no lado A, ou no lado B, ou no lado C. Então, se eu estou no lado A, eu sou a favor do meio ambiente, se eu estou no lado B, eu sou contra o meio ambiente, se eu estou no lado C, eu sou mais ou menos. E o que eu queria chamar a atenção de vocês é que, na verdade, isso não é uma realidade, né? A gente fazer coisas boas para o meio ambiente, seja no Ministério Público, seja na advocacia para organizações não governamentais, seja na advocacia para a empresa, seja como juiz, e também podemos fazer coisas ruins para o meio ambiente em qualquer uma dessas posições, né? Isso não é um privilégio da posição que a pessoa está ou não. Até passou um filme aí recentemente, eu esqueci o nome agora, que é de um advogado que trabalhava para uma indústria química. Acho que é Black Water, né? Aí ele foi procurado lá por uma pessoa e tal, e ele, como advogado, assim, teve um papel muito importante lá na defesa daquelas pessoas, embora ordinariamente ele fosse um advogado da indústria química, o que poderia parecer que ele seria um advogado a favor da poluição e tal. Então, eu peço assim a vocês, aos estudantes, sobretudo curso de graduação, que não tenham esse tipo de preconceito quando imaginar a coisa. Porque, veja, seja de empresa, seja de quem for, você tem que aplicar o direito ambiental. É lógico que existem diferenças de interpretação, nem sempre aquilo que parece ser o que protege mais, de fato, protege mais. Isso é uma questão que a gente também precisa ver. A gente vê isso muito, por exemplo, com questão, às vezes, de animais, essa coisa toda. Se você não fizer um manejo de animal, às vezes você tem uma população de animais tão grande que ela começa a gerar determinados problemas. Então, isso a gente tem que ver. Eu acho que esse era um ponto importante para que vocês, como estudantes e futuros advogados, tenham em mente. O segundo ponto, que eu acho também importante, é que
ninguém vai para o direito ambiental assim meio por acaso. De repente, o cara cai. Ah, não, agora eu vou fazer direito ambiental, caiu naquilo. Em geral, existe um certo, dos advogados que atuam nessa área de meio ambiente, existe um certo apreço pelo meio ambiente, um certo carinho. Eu mesmo, quando comecei, isso lá no ano 1985, 84, por aí, mas eu tinha uma história anterior que, quando eu era jovem, tinha 16, 17, até uns 20 anos, eu praticava muito alpinismo, então vivia subindo em morro, pendurado em morro, no meio de mato e tal, essa coisa toda, porque essa é uma parte da coisa, né? Aquele advogado de meio ambiente que não tiver nenhuma afinidade com a questão ambiental, é melhor nem ir para isso, porque ele vai ser um mau advogado de meio ambiente. Vai fazer outra coisa. Não faz sentido, né? O advogado de meio ambiente, ele nunca é o advogado da motosserra. Esse não é o perfil do cara do meio ambiente, né? É como assim, você não pode ter um médico que não goste de gente. Então, como é que você vai ser médico? Ele não senta para tratar uma pessoa? É mais ou menos a mesma coisa. Então, é importante ver isso, né? Você ter essa afinidade com a questão própria do meio ambiente. Agora, tem um outro problema também, que é o seguinte: a professora Fernanda, que é uma das boas professoras da matéria e muito preparada intelectualmente, ela já deve ter mostrado para vocês que o direito ambiental em si é uma coisa pequena, ou é um pedaço. Existe todo um outro pedaço do direito, da filosofia do direito, da introdução ao direito, direito das coisas, direito administrativo, que a gente também precisa conhecer, né? Você também desconfie daquele advogado de meio ambiente que só conhece a legislação de meio ambiente. Ou então você só sabe falar sobre licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental não é direito ambiental. O licenciamento ambiental é uma atividade administrativa que vai autorizar ou não um determinado empreendimento. O direito ambiental é uma coisa substantiva, né? É uma coisa, é como se a gente estivesse falando de direito civil e processo civil. É a mesma relação, né? A mesma relação. Então, a gente precisa entender a questão da base do direito ambiental. Mas aí tem um outro elemento que vale para o direito como um todo. Mas, no caso do direito ambiental, no meu modo de ver, vale mais ainda. Que é o quê? Eu, quando vou ver uma questão ambiental, eu não tenho como tirar aquela situação do mundo real que está acontecendo. Então, por exemplo, se a gente pegar a aplicação do direito ambiental no Brasil, a gente vai ver que boa parte dele é aquilo que se chama de direito socioambiental. Por quê? Porque você, normalmente, está cercado de uma série de mazelas sociais e miséria, e, enfim, doença, um monte de coisa, que, na realidade brasileira, faz parte desse contexto. Nós não temos como tirar isso da realidade do contexto brasileiro, né? Porque o direito ambiental, obviamente, ele também ele tem um lado dele que é um lado econômico, embora não seja o único nem o predominante, né? Porque a gente, eu sempre está no meu livro, aqueles que me derem a honra de ler vão poder ver. Eu acho que o direito ambiental ele tem 3 dimensões. Ele tem uma dimensão humana, uma dimensão ecológica e uma dimensão econômica, né? Então, o que é uma boa aplicação do direito ambiental? É privilegiar o humano em relação ao ecológico e ao ambiental? Não. E ao econômico? É privilegiar o econômico em relação ao humano e ao ambiental? Não, é tentar fazer um equilíbrio de estudo. Essa que é a boa aplicação do direito ambiental. Difícil, poucas pessoas conseguem fazer essa ponderação adequada dos interesses, mas essa é a ideia. Por quê? A ideia que está por trás do direito ambiental é que ele não seja um direito de proibição. Uhum.
que ele seja um direito de dizer como fazer. É claro que em determinadas situações, de fato, é proibido. Veja, é uma péssima aplicação do direito ambiental, horrorosa, querer colocar uma fábrica dentro de um parque nacional. Péssima. Assim como uma péssima aplicação do direito ambiental num distrito industrial querer criar padrões de proteção de um parque nacional. As duas são erradas. Porque cada um tem um momento, cada um tem uma peculiaridade para uma determinada situação. Então, o que acontece? O bom advogado de direito ambiental, ele precisa, na medida do possível, dentro de uma razoabilidade, ele tem que procurar ter uma boa noção de economia, ter uma boa noção de sociologia política, de sociologia ambiental, até mesmo de antropologia, para poder entender onde é que aquele assunto todo está envolvido. Porque se ele não fizer isso, ele não vai para lugar nenhum. Professor, ele não vai para lugar nenhum. Até pegando a deixa aqui, também precisa entender um pouco relações internacionais, né? Enxergar como isso acontecem no cenário internacional e aí reverberam no direito interno. Até porque o que a gente observa é que boa parte da legislação ambiental que existe nos países, ela vem do direito internacional e é internalizada no direito nacional. Se a gente pegar, por exemplo, a Convenção de Diversidade Biológica, que é um exemplo clássico, ela se internalizou no Brasil através da lei do SNUC e várias outras leis que foram criando aquele desenho que a Convenção fez. Então, isso é muito importante. Então, o que acontece? Direito ambiental é um direito difícil. Né? Eu poderia dizer que é tão difícil, por exemplo, como o direito tributário. A diferença é que ele pode ser invertido. Então, esse aqui é vamos dizer, o ponto diferente da coisa. Então, nessa conversa rápida, que eu não sei nem quanto tempo a gente está falando aqui, também não quero falar demais. Né? Mas, nessa conversa rápida, o que eu gostaria de fazer com que vocês prestassem atenção é isso, quer dizer, e um outro ponto importante que ninguém se dá conta, quando você vai para o direito civil, nós estamos falando de 2.000 anos de direito civil. Quando a gente vai para o direito ambiental, nós estamos falando de 70 anos de direito ambiental. Então, isso tem um lado bom, isso tem um lado ruim. É uma matéria, é uma área de conhecimento jurídico que ainda falta muita consolidação, ainda falta muitos consensos em relação a uma série de coisas, porque é uma matéria nova. Agora, qual é o lado bom? O lado bom é que as pessoas podem participar da construção de uma área do direito. Isso é um desafio, por exemplo, que no direito civil não é tão claro, no direito penal não é tão claro, né? E no direito ambiental é mais claro. É lógico que, às vezes, tem muita invenção também. Né? Tem que vamos dizer assim, essa dialética entre o que é construir uma coisa nova e o que é inventar maluquice também é difícil, mas esse é um desafio legal. Então, assim, seria isso aí que eu tinha a falar com vocês e agradecer a professora Fernanda aí pela oportunidade de conversar um pouquinho e, enfim, agradeço aí a paciência de vocês e espero que tenha sido útil essa nossa conversa. Obrigado, até a próxima. Professor, eu vou aproveitar aqui a deixa, assim, com essa sua última fala aqui, para a gente que é um prazer poder conviver com um dos expoentes que está criando o direito ambiental no Brasil. Né? Então, se a gente for observar ao longo da sua história, na verdade é uma história que coincide, não nos 70 anos, obviamente, mas em boa parte desse período, né, com tudo que avançou dentro do direito ambiental e com tudo que a gente consegue refletir. E são essas ponderações que o senhor sempre faz e nos provoca, né, com relação a isso. Não adianta pensar direito ambiental se não conhece constitucional para ver onde é que está o Estado de Direito, como é que se reparte as funções, né? Onde é que está a filosofia do direito, onde é que estão as relações que estão por trás, que são bases que a gente não pode esquecer, né? Porque o direito ambiental não é só ficar lendo portaria e instrução normativa, né? Então, a gente vai ter um andamento muito maior. Exato. Né?
Professora, sem palavras para agradecer seu tempo. Eu sei que hoje a sua agenda está completamente enlouquecida, tem mega evento agora em seguida. Lhe agradeço muito. 5 horas, ainda daqui a pouco. Tem seguidinho aí, né? Lhe agradeço muito mesmo. É um prazer poder conviver com o senhor, poder fazer a leitura dos seus textos. E nós estamos aqui também no Sul, aqui bem escondidinho aqui para baixo, mas o seu livro é literatura de base para a gente. E muitos dos artigos estão sendo lidos aqui conosco aqui na disciplina. Muito obrigada. Bacana, gente. Pode contar o que precisar. Tá bom? Até logo. Tchau, tchau.